Fala, gente, tudo bem? Professor Songival aqui na área mais uma vez. O canal do Songival sempre com o propósito de divulgar, instruir, orientar, opinar. Fazer algo em função da sua atividade física, em função de você sair do sedentarismo, em função de você utilizar o exercício físico, nossas dicas, inclusive filosóficas, para melhorar a sua saúde. Então, nesse sentido, eu vim aqui responder a algumas questões que eu recebi no meu Instagram, @songivalsantos. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer um convite para batermos um papo a respeito de algo que envolva as orientações e a filosofia do exercício físico, pode ficar à vontade. E aí, nesse sentido, alguns pontos foram perguntados a mim nos últimos dias, como por exemplo, professor, eu o conhecia como professor mestre e doutor, lecionando em escolas, e como bacharel de educação física, lecionando em academias, ginástica de academias, karatê, defesa pessoal, enfim. Mas eu não sabia, parece-me que você também é licenciado em educação física. Essa foi a última pergunta que eu recebi, achei bastante interessante vir aqui responder. Sim, pessoal, eu também sou licenciado em educação física, portanto também leciono em escolas, pois a educação física escolar, segundo o Conselho Federal de Educação Física e os conselhos estaduais, os regionais, eles exigem que a pessoa, além de formada em nível superior, tenha também o registro no sistema CONFEF-CREF para que possa lecionar com licenciatura em Educação Física. A Educação Física Escolar tem que funcionar assim, tá bom? Então, é importante, aí nós temos aí o registro já há 24 anos no Conselho de Educação Física. Você pode olhar lá no CREF 13, Bahia e Sergipe, ou no Conselho Federal também. O registro nosso é sob o número 001145-G/BA, tá bom? E aí, eu aproveito para divulgar um trabalho que está sendo iniciado esse ano, um projeto aí onde a gente está à frente para aplicá-lo. Deixar aqui um forte abraço para o pessoal onde esse projeto piloto está sendo aplicado, e já fiz uma aula lá para a criançada, crianças de 9 e 10 anos de idade. A Escola Municipal de Ribeiro do Pombal, Rai Gomes, essa escola do bairro conhecido agora recentemente como Nova Cidade, ou popularmente João do Alto. Um abraço para toda essa galera aí. Então vamos falar sobre esse projeto. Eu tenho a função de estar aplicando esse projeto para crianças de 9 e 10 anos de idade, e ele chama-se Estudante Saudável. O projeto Estudante Saudável ele tem a característica primordial de apresentar a atividade física como prática. É claro que também existem aulas teóricas, mas a maioria sendo sempre prática, esse é o foco. Para as crianças que tenham 9 e 10 anos de idade, por um motivo óbvio. É claro que muita gente reclama, tanto nas famílias quanto amigos mais velhos e principalmente professores na escola. Reclama que as crianças, ao chegarem no 6º ano, chegam com muitos problemas de saúde, inclusive alguns bloqueios psicológicos provocados por alguns vícios, e dentre eles o principal foco de reclamação é exatamente o excesso do uso das telinhas. O celular tem trazido inúmeras vantagens ao ser humano, mas sem dúvida nenhuma para a criançada, para os adolescentes e sobretudo para a criançada, é um problema, porque a tela quanto menor, mais problemas de saúde traz, mais vício traz, e é claro que a luminosidade atrai a criança, as informações atraem as crianças. E isso não é muito bom, porque criança tem que brincar, criança tem que conhecer o esporte, criança tem que conhecer o exercício físico, criança tem que se movimentar.
enquanto aprende. Então, o principal foco deste projeto Estudante Saudável é possibilitar a criança conhecer o exercício físico, ao passo que ela vá se distanciando aos poucos do excesso de uso da telinha do celular e do computador. Isso vai trazer um lucro futuro, não muito longe, para que esse lucro seja utilizado em benefício de todos, sobretudo das próprias crianças. Quanto mais exercício físico, mais o corpo vai respondendo bem, e não necessariamente a mente, os olhos e os ouvidos fiquem focados ali numa telinha do celular. Esse é o ponto primordial. Para além disso, é importante observar algumas outras coisas também. Todo país que se preza educacionalmente falando tem melhorado a cada ano, e esses países, que geralmente saem nas lideranças aí todo ano que a ONU faz algum teste, são países onde realmente a educação tem dado certo, e eu costumo dizer que a gente tem que imitá-los, fazer o máximo para que a gente chegue perto da realidade desses países, mesmo sabendo que a nossa realidade é bem distante, bem aquém da deles, mas a gente tem que se esforçar para isso. Então a gente vê que determinados países como Finlândia, Suécia, Suíça, Dinamarca, né, até a Coreia do Sul tem chegado, juntamente com o Japão, o Canadá, são países onde cada vez mais eles percebem que alguns pontos foram equivocados, como por exemplo apresentar muito cedo a tecnologia para a criançada. E ao apresentar muito cedo, apesar de sabermos que a tecnologia é extremamente importante para o ser humano, principalmente agora no século XXI, mas apesar disso, é importante deixar claro, e eles estão percebendo isso, que afastar a tecnologia excessiva da criançada e colocar ali algum movimento, cultura corporal, o conceito do movimentar-se, é importante demais para a saúde das crianças. E ninguém vira intelectual sem ter uma saúde plena, pelo menos é o que se tem em média na população. Um outro fator é importante também citar. A neurociência tem provado que, se a criança recebe um conjunto de questões para responder, seja numa atividade, seja num teste, numa prova, em média, ela precisa de pelo menos 1 minuto para responder cada questão. É claro que existem questões que em 30 segundos você já conseguiu passar por cima, mas existem outras que você passa 2 minutos e alguns segundos, mesmo sabendo do conteúdo. Mas só que a neurociência tem deixado claro também que as crianças de agora, elas estão com uma dificuldade de se concentrar em uma questão para além de 8 segundos, ou seja, o limite de concentração em cada questão dessas crianças está sendo em 8 segundos. E o que é que a gente quer? A gente quer provocar o efeito reverso disso. A gente quer que a criança consiga demorar mais se concentrando em determinadas coisas, as coisas que de fato são importantes para ela. Então esta velocidade, esta aceleração às quais todo mundo está preso, inclusive nós adultos, essa velocidade ela tem que ser reduzida para evitar picos de estresse, para evitar ansiedade, para evitar, quem sabe, uma depressão futura. Então é muito importante que a gente utilize o exercício físico juntamente com técnicas de alongamento e respiração, e ensinando a pessoa a meditar ao longo desse processo, incluir lentamente a música, apresentar para as crianças jogos e brincadeiras que fizeram parte da nossa infância dos anos 70 e 80 até no início dos anos 90, antes, inclusive, da telinha aparecer para nós. As coisas foram mudando muito radicalmente do final dos anos 90 e principalmente na virada do milênio. Então, eu diria que no último quarto de século, a gente enfrentou e tem enfrentado problemas muito sérios. E a resposta está aí, que são crianças e adolescentes e até jovens adultos com limitações intelectuais provocadas pelo excesso de rapidez. Quer pensar rápido para resolver algo com muita velocidade. E aí muitas vezes falta a reflexão tão necessária para todas as idades.
Augusto Cury nos ensina que é preciso investir rapidamente em crianças de 8, 9 e 10 anos de idade, porque as pessoas que têm uma idade maior que isso já estão, infelizmente, contaminados com as nossas manias, as manias dos adultos. Então, a ideia central desse projeto é exatamente essa: é provocar alguma mudança importante do ponto de vista físico primeiro e depois do ponto de vista intelectual nas crianças de 9 e 10 anos, a iniciar aí pelo colégio, pela escola municipal Rai Gomes, no bairro Nova Cidade, Ribeiro do Pombal. Esse é o projeto piloto, com a tendência de se estender para outras escolas, não só em tempo integral, mas também em tempo parcial, mas que nós consigamos fazer disso uma prática primeiro municipal, depois, quem sabe, regional, estadual e nacional. Este é o meu sonho. Então, para adicionar este projeto ao processo de um plano de ação escolar, é preciso somente a gente retirar alguns pontos importantes que estejam presentes nele e que os professores achem interessantes. Lembrando do seguinte, né? O projeto Estudante Saudável não entra como uma disciplina comum, aquela disciplina onde você precisa do livro, do caderninho, onde você é avaliado através de verificações, de exames, de provas e testes e etc. Não, é um convívio, é um passo a passo, é a inserção de uma vida em que a pessoa se sinta mais saudável. Daí, aconselhamentos sobre alimentação, sono perfeito, né? Vacina sempre importante, beber água e etc. Sempre vão fazer parte dos nossos jogos, das nossas brincadeiras, dos nossos aquecimentos, dos nossos alongamentos, das nossas meditações, dos nossos momentos em que a gente vai incluir até técnicas milenares e seculares da China, da Índia e do Japão na prática do exercício físico dessa criançada. Essa é a ideia, espero ter contribuído de alguma maneira e estamos juntos. Você que gostou desse vídeo e acredita que ele pode compartilhar com a ideia de outras pessoas, ou até que outras pessoas estejam de repente precisando assisti-lo, pode enviar através do compartilhamento. Também você pode colocar aqui seus comentários, que é muito importante para que a gente possa debater sempre sobre a temática, tá bom? Se achou bom, dá um joinha aí, curta, que a gente agradece bastante. Se não está inscrito no canal, inscreva-se, por favor, e ativa o sininho para receber sempre as notificações quando tiver novo vídeo. Toda semana temos aqui, tá bom? O canal do Songival vai ficando por aqui. Professor Songival manda aquele abraço. Cheiro!